Fala galera que acompanha o canal Pão Nosso, estamos voltando com o Top Nosso, quadro mais colorido dessa padaria. E hoje trazendo algumas novidades e queremos que depois vocês comentem o que acharam de cada uma delas. Vê só, hoje vamos fazer a parte 2 dos vacilos bíblicos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. E vamos começar falando dele, um dos homens mais fortes da Bíblia, Sansão, que foi escolhido por Deus para liderar os israelitas contra os filisteus. Ele era dotado de grande força e foi inclusive capaz de matar um leão com as próprias mãos. Caramba, muito forte. Ele cometeu um grave erro. Andando pelas terras inimigas, se apaixonou por uma jovem chamada Dalila e resolveu se casar com ela, mesmo contra a vontade dos seus pais. Dalila consegue descobrir o grande segredo de Sansão, aqueles longos cabelos que nunca foram cortados. Caso acontecesse isso, ele perderia a sua força. Ela diz isso para os inimigos dele e eles capturam Sansão, cortam seus cabelos, furam seus olhos e torturam muito ele. Nossa, que horror! Mas Sansão, no seu arrependimento, enquanto está acorrentado no templo, pede para que Deus lhe dê forças, pede o perdão do Senhor. E o Senhor, munindo ele de grande força, torna ele capaz de destruir todo aquele templo onde estavam seus inimigos e ele próprio, assim perdendo a sua própria vida, mas conseguindo se vingar daqueles que o haviam capturado. Devemos sempre obedecer os nossos pais e também ser fiel ao nosso Deus. Seguimos a nossa história falando de uma cura realizada por Jesus, a famosa cura do cego, em que Jesus pega barro, passa nos olhos do cego e depois pede para que ele lave os olhos, e quando ele lava, ele volta enxergando. Algumas pessoas que conheciam e sabiam que aquele homem era cego de nascença estranham, e após fazer várias perguntas, o levam até os sacerdotes. Os sacerdotes ficam possessos, pois era dia de sábado e não poderia ter havido uma cura naquele dia. E perguntam para o homem: quem foi que fez isso com você? E o homem, sem pestanejar, podendo disfarçar um pouquinho, mas nem conta história. Diz que foi Jesus, um homem chamado Jesus. Passou lama nos meus olhos, pediu para eu lavar e agora eu sou capaz de enxergar como vocês e eu estou vendo. Desculpa pela piada. Mas ele podia ter ficado um pouquinho calado, né, gente? Já entregado de cara assim que Jesus fez uma cura no sábado, só para aqueles caras ficarem tendo mais motivo para perseguir o nosso Senhor? Ai, ai, ai. Vamos embora. Nossa terceira história, gente, fala de um dos profetas da Bíblia, Jonas. Jonas, ele foi escolhido por Deus para ir até a cidade de Nínive. Deus ordena que ele vá até lá, dizendo que a maldade daquele lugar havia chegado até o conhecimento do Senhor. Só que Jonas quer evitar. Jonas tenta fugir da presença de Deus. Pega um barco que vai para a direção oposta, para outra cidade. No mar, o que é que acontece? Começa uma tempestade enorme e todos os marinheiros que estavam com Jonas no barco ficam assustados. Chegam a tirar a sorte para saber de quem é a culpa daquilo. E cai para quem? Sorte ou azar? Para Jonas. Imagina só. E eles perguntam a Jonas, ficam indagando ele, quem era ele, o que é que aconteceu. E Jonas conta que estava tentando fugir da presença de Deus e que falava quem era o Deus que ele acreditava. E que para acalmar toda aquela tempestade eles deveriam jogar ele no mar. Os homens evitam um pouco, mas acabam fazendo o que Jonas disse. E imediatamente Jonas é lançado no mar e na mesma hora a tempestade se acalma. Vê só. Mas Jonas não morre. Jonas é engolido por um grande peixe. Passa alguns dias na barriga desse peixe vivo, pedindo perdão ao Senhor, clamando que o Senhor o salvasse. Então o que é que Deus faz? Faz com que o grande peixe vomite Jonas em terra firme. Depois diz a ele novamente: vá até a cidade de Nínive. Vocês acreditam mesmo que Jonas ia desobedecer dessa vez? Partiu e foi fazer o que o Senhor tinha dito para ele. Vamos embora também. Nosso quarto top fala de um grande conhecido nosso aqui do Top Nosso, hein? O grande Pedrinho, Pedro, grande discípulo de Jesus. Pedro, em mais uma das suas histórias, em mais um dos seus grandes, vacilos que ele gostava de cometer, Pedro está lá no Getsêmani com Jesus, quando Judas Iscariotes chega, com soldados, com servos do sumo sacerdote para prender Jesus, que falava com seus discípulos ali. O que acontece? Pedro saca uma espada e corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, que inclusive ficou muito mal com aquilo. Desculpa por essa piada também. Mas Jesus inclusive repreende Pedro mais uma vez, dizendo que aquele que vive pela espada vai morrer pela espada. Pedro tinha que cometer mais essa, minha gente? Mas enfim, sabemos do amor e da fidelidade que ele tinha para com o Senhor. E nossa última história nesse top nosso fala também de um grande servo do Senhor, de um grande apóstolo, Paulo.
mas que antes era conhecido como Saulo de Tarso. E sabemos que antes dele ser o grande propagador da mensagem de Jesus que foi, ele teve uma vida um pouco erradinha, e ele foi o grande perseguidor dos cristãos. Inclusive, quando era mais novo, Saulo presenciou a execução de Estevão, nosso primeiro mártir. Ele, muito fervoroso, teve uma educação privilegiada junto com os fariseus, a classe a qual pertencia, se compromissou com os sacerdotes de caçar os cristãos, inclusive mandando muitos para a prisão e também tirando a vida de muitos. Mas graças a Deus, esse aí foi convertido pelo próprio Jesus e mudou completamente a sua história. Então, pessoal, esse foi mais um Top Nosso, contando mais alguns vacilos bíblicos. Se vocês puderem acrescentar alguma coisa às nossas histórias, se quiserem dizer outros vacilos, quem sabe a gente não volta aqui com a parte 3. E não deixem de comentar sobre como vocês acharam que foi esse Top Nosso nesse novo formato de desenhar as histórias. Compartilhem com a gente o que você pensou, diga o que é que você achou, e é muito legal a gente contar com a participação de vocês. Dê seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e até uma próxima. Uma vida cheia de cor para vocês e cheia de bênçãos de Deus. Foi!